Olá, crianças! Vamos começar a fazer os exercícios da folhinha de fixação? Para isso, vamos revisar alguns conteúdos importantes que você precisa saber para realizar os exercícios sozinho. Vamos começar relembrando os pronomes. Nós falamos mais ou menos na aula passada. E vocês sabem que os pronomes são palavras que substituem o substantivo, ou seja, o nome na frase. São pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Vamos ver alguns exemplos nas frases a seguir? Leia com a tia. Lucas anda de bicicleta. Ele anda de bicicleta. Nós podemos observar que Lucas é o substantivo, é a palavra que dá nome ao menino. E ela pode ser trocada pelo pronome ele. Não muda em nada o sentido da frase. No próximo exemplo está assim: Ana está com frio. Ela está com frio. Observe que Ana é o substantivo dessa frase, é a palavra que dá nome à menina. E ela foi substituída pelo pronome ela, deixando a frase com o mesmo sentido. Muito legal, né? No próximo exemplo está assim: as crianças pulam corda. Elas pulam corda. Observe que o substantivo crianças, as crianças, foi substituído pelo pronome elas, que também se refere às crianças, deixando a frase correta usando pronome ao invés de substantivo. Muito legal esse conteúdo. Já já você vai poder praticar nos exercícios. Agora vamos para outra revisão? Na aula passada, nós aprendemos que o verbo pode fazer parte da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. E essa classificação acontece de acordo com a terminação desse verbo. Por exemplo, na frase Pedro anda de skate. Anda é a ação dessa frase. Então, anda é o verbo, que faz parte do verbo andar. Andar termina com ar. Então, o verbo andar pertence à primeira conjugação. No segundo exemplo, nós temos a frase Alicia corre pelo quintal. Corre é do verbo correr. Terminação er. Faz parte da segunda conjugação, assim como verbos terminados por or, como o verbo por. Já na frase, as crianças fugiram do cachorro. A ação dessa frase está na palavra fugiram, que faz parte do verbo fugir, terminado em ir, o que significa que esse verbo faz parte da terceira conjugação. Agora vamos lembrar o que é frase, os tipos de frase e os sinais de pontuação que classificam essas frases. Vamos lá? Então, frase é uma sequência de palavras que apresenta sentido completo. Uma frase sempre começa com letra maiúscula. Não esqueçam disso, ok? Quando essa frase termina com ponto final, ela é uma frase declarativa. Quando a frase termina com ponto de interrogação, que é uma pergunta, essa frase é chamada de interrogativa. Agora, quando a frase termina com ponto de exclamação, ela é uma frase exclamativa. Vamos ver como isso fica na prática nos exemplos a seguir?
Leia com a tia. Essa história é engraçada. Ponto final. Isso significa que essa frase está declarando que a história é engraçada. Então, ela é uma frase declarativa. Já no segundo exemplo, nós observamos o ponto de exclamação, que ele expressa admiração, surpresa, alegria. Quando a gente vê esse ponto, já lê a frase com outra entonação. Por exemplo, essa história é engraçada. É uma frase exclamativa. Agora, no terceiro exemplo, a gente já observa no final da frase o ponto de interrogação, que caracteriza uma pergunta. Então, a gente já lê de outra forma. Essa história é engraçada? É uma frase interrogativa. Viu como apenas um sinal de pontuação muda todo o sentido da frase? Então, fique bem atento na hora do exercício, tá bom? Agora, nós vamos relembrar o uso da vírgula. A vírgula também é um sinal de pontuação. Ela pode ser usada para separar os elementos de uma enumeração ou de uma lista. Veja o exemplo. Marina comprou 2 lápis, uma caneta, uma borracha, um estojo. Ela foi usada para separar cada item, cada objeto que Marina comprou. Agora, uma coisa muito importante que você precisa saber é que numa enumeração não usamos vírgula antes do e. Olha o exemplo. Era uma festa de cores, sons e perfumes. É uma enumeração. Nós separamos cores, vírgula, sons. Como está usando a palavrinha e, não tem vírgula antes dele. Combinado? Outra situação que devemos usar a vírgula é quando escrevemos uma data. A vírgula é usada para separar o nome da cidade do dia e ano que estamos registrando, como no exemplo a seguir. Está São Paulo, que é o nome da cidade, vírgula, 10 de abril de 2016, que é a data. Combinado? Agora vamos para os exercícios. Número 1. Complete as frases com um pronome adequado. Você vai ler cada frase e vai ver qual pronome adequado para deixar essa frase correta e com sentido. Número 2. Circule o verbo da frase e indique a conjugação a que ele pertence. Circular é passar uma linha em volta da palavra que indica a ação, ou seja, o verbo. E indicar a conjugação é dizer se esse verbo pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação. Mole, mole, fácil, fácil. Número 3. Complete as frases com os verbos entre parênteses no tempo presente. Júlia, pontinho, pontinho, de bicicleta na calçada. O verbo é andar. Como que vai ficar isso, crianças? Júlia é o mesmo que ela. É só conjugar esse verbo que rapidinho você vai encontrar a resposta. Na letra B, Helena e Manuela, pontinho, pontinho, as sementes. Verbo plantar. Helena e Manuela pode ser substituído por qual pronome? Nem vou falar, hein? Letra C. Nós, pontinho, pontinho, de pipoca doce. O verbo gostar. Conjuga aí e encontra a resposta bem rapidinho. Número 4. Leia as frases e coloque as vírgulas que estão faltando. Com a explicação do vídeo de hoje, relembrando como devemos usar a vírgula nas frases, vai ficar bem fácil encontrar onde elas estão faltando. Vamos ler juntos? Letra A. Mamãe preparou o lanche com bolos, pães,
café e chocolate quente. Letra B. Lara comprou uma blusa, uma saia, uma calça e 2 vestidos. Você lembra onde tem que colocar a vírgula nessas situações? E por último, a letra C. Brasília, 10 de julho de 2020. Bem fácil esse exercício, hein, crianças? No número 5, você precisa reescrever a frase substituindo o nome por um pronome. Então, tá aqui. Letra A. Mateus e Gustavo gostam de futebol. Qual pronome que você pode substituir os nomes Mateus e Gustavo? Letra B. Mamãe e eu conversamos muito. Será que você sabe qual pronome pode substituir mamãe e eu? Faz aí com bastante atenção, hein? E para terminar, exercício de número 6. Escreva o nome do sinal de pontuação utilizado nas frases abaixo. Letra A. Que menino esperto! Qual é o nome desse sinal de pontuação? Só escrever. Letra B. Quem pegou o meu casaco? Que ponto é esse, hein, crianças? Escreve o nome dele aí. Letra C. Mamãe fez uma sopa de legumes. Qual é o nome desse ponto que finaliza essa frase? Faça com capricho, bastante atenção, letrinha linda, e até a nossa próxima aulinha, que também será de revisão. Um beijo, crianças!